Bem, meus amigos, boa noite mais uma vez. Olá a todos. Estamos iniciando aqui mais um encontro da Casa da Pesquisa Operacional e é uma grande satisfação estar recebendo hoje aqui o professor doutor Ricardo Limonge, da Universidade Federal de Goiás, que já é um amigo, um colega de trabalho, né? Nós atuamos lá no MBA em Data Science e Analytics da USP, né? E estamos aí trabalhando na área aí juntos, né? E espero que possamos estreitar mais ainda esses laços de pesquisa, né? Enfim. Então, o professor é uma referência aí no assunto, principalmente aí na área de séries temporais, que é o nosso assunto hoje, né? O professor atua também na área de marketing e métodos quantitativos, mas isso eu vou pedir para o professor comentar um pouco antes da gente começar o conteúdo propriamente dito. Então, professor, uma grande satisfação, muito obrigado por dispor do seu tempo, né, para dividir aqui o seu conhecimento conosco. Esse é o espírito aqui dos nossos encontros, né? Eu me sinto privilegiado porque quase todo mundo que eu conheço e todo mundo que vem aqui participar está imbuído desse mesmo espírito de, né, compartilhar o conhecimento, democratizar, né, esses métodos, porque não sei se é uma percepção só minha, mas eu ainda tenho a percepção que esses métodos, principalmente quando a gente começa a falar em modelos mais avançados, né, modelos analíticos assim, mais no estado da arte, eles continuam muito restritos ao ambiente acadêmico, né? E a ideia é justamente assim, abrir para todo mundo usar, né? Não faz sentido esse conhecimento ficar ali restrito, né, na academia ou em qualquer outro lugar, né? Então, assim, a gente disponibiliza. Quem quiser aprender, vem e aprende. A ideia é essa. Ou até que a gente não necessariamente ensine detalhadamente, mas pelo menos dê um caminho, né? Olha, se você quer aprender esse assunto, tem um curso aqui interessante lá na Johns Hopkins. Você quer saber de tal, né, ferramenta com marketing, tem esse artigo aqui muito bacana que você pode ler. Né? Pelo menos dá um norte para quem quer... porque nós já estivemos do outro lado, né, na empresa, fazendo mestrado, fazendo doutorado, e a gente sabe que assim, é uma luta, né? A gente saber exatamente até a gente chegar naquele material específico que tem o que a gente precisa, que está alinhado com a pesquisa que a gente está fazendo, aí, com certeza, exige aí muitas noites mal dormidas, né? Muitos anos de dedicação. Então, a ideia justamente é facilitar essa caminhada, né? Que esse é o nosso papel, o papel do professor, do educador, é facilitar, não é fazer pelo aluno, não é isso, né? Não é fazer pelo aluno, mas é orientar, ó, vem por aqui, vai por ali, esse paper não é bom, né? Isso aqui está errado, saiu uma tese muito interessante lá não sei aonde, né? A gente vai balizando para que o pesquisador ele canalize a sua energia de maneira, né, para que não haja dissipação de energia, ele canalize ali e consiga desenvolver uma pesquisa relevante para a sociedade, uma pesquisa de alto impacto. Né? Então, professor, eu pediria que antes da gente começar propriamente o conteúdo, né, sobre séries temporais, o senhor comentasse um pouco da sua trajetória acadêmica, né, até para as pessoas que estão assistindo poder conhecer, né, a sua caminhada, né, porque com certeza eu sei que nós servimos aqui de inspiração para os garotos, né? Poxa, o professor conseguiu e tal, correu atrás, eu também posso conseguir, eu também posso publicar um artigo, posso fazer um mestrado, né? Posso atuar na academia e no mercado, porque muita gente pensa que uma coisa elimina a outra, né? Se eu sou da academia, eu não posso ser do mercado, se eu sou do mercado, eu não posso ser da academia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem esse papel também, né? Então, eu pediria que o senhor comentasse um pouco aí da sua trajetória antes da gente entrar aí propriamente no conteúdo. Bem, então, primeiramente, professor Marcos, meu muito obrigado pelo convite, fiquei extremamente honrado pelo convite. Espero que essa noite aqui seja bacana para todos nós, que a gente possa conversar, como o senhor falou, estreitar bastante
os laços. Eu acho que se a gente entra numa perspectiva de ciência de dados, talvez um dos pontos que eu acho mais favorável é justamente como que a comunidade se ajuda, e muito impulsionado tanto pelo senhor quanto pelo Thiago, né, também, que vocês estão aqui nesse projeto juntos, mas também tem um Statidados ali. Realmente, essa parte de fazer as coisas sozinho não anda, então você tem que ter pessoas realmente que querem fazer a diferença numa área que o Brasil está engatinhando ainda. Esse acho que seja um grande... Engraçado, me corrija se eu estiver errado, eu percebo que essa é uma peculiaridade da rapaziada de ciência de dados. O pessoal faz, se ajuda, bota no GitHub, comenta, Exato. parará, um mexe no código do outro. Isso não é comum em outras áreas da academia. Os feudos se fecham ali e quem tem não passa nada para o outro. Não, vamos ficar aqui no nosso grupinho aqui, papapá, isso aqui é nosso, né? Pelo menos essa, eu não sou o dono da verdade também, não. Estou dizendo a percepção que eu tenho, né? As outras áreas são... A própria PO é assim. Aliás, a própria divisão dentro da PO, que tem os feudos, né? Tem o feudo de simulação, tem o feudo de multicritério, tem o feudo de, né, previsão de demanda, tem os feudos, e os feudos meio que não interagem entre si, né? Exato. Fica cada um ali na... Bem, não estou dizendo que está certo nem errado, é o que é, né? Iris, Variris. Né? São características que até, de certo ponto educacional, porque a gente tem conversado aqui, estimula muito, né? O nosso sistema é assim. Exato, porque quando o senhor fala assim da gente virar as noites, às vezes a gente está trabalhando em cima de um projeto, o código não roda, mas nem com muita oração, como o professor Fávero brinca. Mas aí você joga a tua dúvida numa comunidade, no próprio Telegram, né, que tanto você quanto o Thiago são bem ativos, comunidades, as próprias linguagens de programação, é impressionante que as pessoas param para ajudar. Para, 2 da manhã, você manda 2 da manhã, 2h30 aparece alguma coisa. Impressionante, é louvável. Realmente, como a gente tem conversado, assim, a área de ciência de dados no Brasil, ela é motiva. Eu já reparei isso, bem interessante. É um processo que não é tão comum assim. Também não é. A minha área de administração, então, até falando rapidamente assim um pouco, eu fui entender um pouco mais essa perspectiva analítica quando eu efetivamente comecei a trabalhar nas empresas. Porque tem aquela célebre frase, né, do Peter Drucker, você não gera aquilo que você não mede, mas toda a pessoa de administração falou essa frase no início da aula, assim. E faz muito sentido, é uma grande percepção que hoje eu tenho ao trabalhar e lecionar, é que existe uma curva de aprendizado em que acho que os alunos, né, os estudantes, às vezes querem cortar caminho. Então, às vezes você não adianta querer trabalhar com séries temporais se você tiver dificuldade, por exemplo, trabalhar com regressão linear. Se você não entender regressão linear, enquanto você não entender inferência e probabilidade, não vai. Então, a gente acaba ouvindo muita coisa na internet. E aí tem um pessoal que eu gosto muito também, que é o pessoal antigo Minerando Dados, acho que o senhor conhece da Stack Tecnologia agora também, os gêmeos ali, são pessoas também maravilhosas, eu sigo muito conteúdo deles. E uma vez, numa live deles, eles falaram uma coisa que é bacana, assim, o que não falta material para você estudar. Agora, como começar, você não sabe. E é verdade, a gente tem tanto livro em cima da mesa, assim, e fala, caramba, o que eu começo aqui? Pouca informação é um problema, mas muita também é. Exato. Então, quando você joga, por exemplo, séries temporais assim no Google, nossa senhora, prepara que você vai virar a vida, mas aí você fala, tá, mas e qual é o caminho? E aí não tem uma trilha correta, tem uma trilha que está aderente ao seu conhecimento. E assim, brevemente, toda a minha formação acadêmica vem da administração, fiz a graduação em administração, depois especializações, e quando eu cheguei no mestrado, a minha perspectiva era trabalhar em banco. Meu pai vem de uma carreira bancária, eu sempre achei que é ambiente muito legal, só que eu acabei migrando para a área de programação, gostei muito de mexer com essa parte alguns anos atrás, e aí no mestrado eu fui para a área de marketing. O meu orientador do mestrado, que é até hoje para mim uma grande referência, chamado Guilherme Liberali, ele fez o pós-doc dele no MIT, tem projetos lá, e hoje ele está na Erasmus ali da Holanda, que é uma universidade também referência mundial, e na dissertação fui trabalhar sobre o valor vitalício do cliente. Eu falei, poxa, esse negócio aqui é bacana. E aí eu fui ver que no mestrado eu não sabia nada de estatística.
Quando você vai pegar um livro e falar assim, ó, tá aqui essa variável dependente, roda. Aí você fala, mas peraí, como é que funciona esse negócio? E na minha formação, uma das coisas que eu sempre comento com os alunos, né, quando o senhor fala de compartilhar assim, histórias, eu brinco que às vezes a gente acaba achando que tem super-heróis só nos quadrinhos, mas a gente tem super-heróis na academia. A gente tem que se inspirar com a trajetória dele, sabe? É verdade. O professor Fábio, para mim, é um super-herói que a gente tem na academia. O O que ele é uma sabe não é uma coisa normal. Não, O que ele sabe não é uma coisa que a gente se espera de alguém. O Não. Rafael também, que teve aqui algumas semanas atrás. Não se espera de um ser humano normal. E assim, uma coisa que eu tenho, acho que a gente tem que aprender com eles é a vontade de compartilhar o conhecimento. Eu já tive colegas que falavam assim, eu vou aprender alguma coisa que ninguém sabe. Eu falei, cara, não acho que é isso. O caminho é esse. Eu tenho que estudar muito, eu tenho que ser bom, porque eu vou poder ajudar mais pessoas, sabe? E aí, de fato, eu acho que a nossa vocação aqui enquanto professor, de fato, tá realmente, avançando. Se eu quero ajudar mais as pessoas, eu tenho que procurar saber o que pouca gente sabe. Né? Exatamente. A ideia se tem uma coisa que muita gente já sabe, já tem muita gente ajudando. Exatamente. Então, tem que, né? E a própria perspectiva que a gente vai conversar hoje, que é de séries temporais, eu acabei estudando muito numa perspectiva, quando eu fui estudar fora, eu passei um ano na Cornell University, o professor que me recebeu lá é uma referência da minha área, chama o professor Vital Hall, ele que é um dos fundadores, por assim dizer, da metodologia aplicada a negócios de análise conjunta, em que você trabalha muito com desenvolvimento para lançamento de produto, uma tecnologia, uma lógica, uma metodologia bastante usada. E aí você começa a estar naquele ambiente, isso eu estou falando de 2014 para 2015, e ali nas aulas, na Cornell ainda, tinha muito laboratório falando sobre R. Eu falei, pô, esse negócio deve ser, não fazia tanta realidade, assim, todas as disciplinas que eu fiz academicamente foi no SPSS, eu achei que aquilo que estava certo. Aí depois você fala, peraí, tem o R, tem uma programação, aí depois o professor Bido, por exemplo, do Mackenzie, lança um livro recentemente sobre o R Commander, tem dificuldade de usar o R, mas continua usando, tem lá o point and click, você joga as informações e elas mapeiam, então esse ambiente faz muita diferença. E atualmente eu tenho trabalhado bastante com a perspectiva de previsão de demanda num projeto de outro professor também que eu admiro muito, que é o professor Vinícius Brey, da URGS, a gentileza também, o compartilhamento de informação dele também é bacana pra caramba. E aí a minha perspectiva hoje é literalmente colocar esses dados aqui para conseguir entregar uma perspectiva não só de marketing, de venda. Porque, em geral, se eu fosse nas aulas, quando eu dou aula de especialização, eu ponho uma tela e falo assim, me dá um sinônimo para marketing. E é venda. Não, peraí. Não, o marketing tem que te entregar valor, você tem que reconhecer que o marketing está fazendo alguma coisa melhor para você. E os trabalhos que eu tenho começado a tentar fazer agora é uma perspectiva de como que o marketing pode ajudar a sociedade, pode ajudar as pessoas. Isso tem me ajudado muito e eu tenho tentado cada vez mais focar na perspectiva de dados secundários. Eu confesso que a perspectiva de se questionar, que eu trabalhei muito tempo, desanima muito, sabe? Coleta é complicada, as pessoas não respondem da maneira íntegra, por assim dizer. Você não pode confiar. Às vezes até tem boa vontade, mas não entende o que está sendo perguntado. Exatamente. Aí, né? Tem vários desafios. Deixa isso aqui de lado. E é isso. Eu espero aí, mais uma vez, que a gente tenha uma noite aqui bastante proveitosa. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, professor. Não, eu que agradeço. Seja relevante. Fiquem à vontade a todos que estão assistindo para tirar dúvidas. Caso eu não consiga abordar aqui durante o período, fico muito feliz em receber e-mails para poder ajudar. Novamente, acho que é como eu tenho conversado aqui com o professor Marcos, assim, quanto mais perguntas fora da nossa caixinha, que a gente está acostumado, melhor que quebra, fala, caramba, mas como é que isso aqui vai acontecer? Isso é ótimo. Para a gente estudar mais e para a gente conseguir entender, fica à vontade para a gente fazer bons contatos aí. Eu vou combinar aqui com quem estiver assistindo a gente, né? Então, o professor vai fazer uma apresentação aí, né? Mais ou menos o nosso tempo usual, né? De 30 a 50 minutos. E aí, no final, aí quem tiver alguma pergunta, ficar com alguma dúvida, seja relacionada à apresentação ou qualquer outra dúvida, pode colocar aqui no chat, que aí no final nós vamos ter aí mais uns 10, 15 minutos, aí eu vou perguntando para o professor, tá? Vamos deixar combinado assim, para não quebrar a linha de raciocínio do professor. Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, share screen.
Puder, por gentileza, só falar se vocês estão vendo. Já carregou. Ok. Já, dá uma passada aí para ver se está... Tá ótimo. Então, perfeito. Então, pessoal... Eu vou sair aqui, deixar só o senhor falando com a apresentação, mas eu estou aqui acompanhando aqui nos bastidores. Qualquer coisa, só falar. E fica à vontade também para me interromper, sem o menor problema. Bem, pessoal, a perspectiva para a gente poder conversar hoje, então, é a perspectiva de séries temporais. Vocês devem ter ouvido falar cada vez mais, até os algoritmos, até mesmo essa perspectiva de trabalhar com machine learning, cada vez mais ela está em cima de você pensar em dados ao longo do tempo. Porque o grande segredo que se tem hoje para você coletar o dado não é coletar o dado em um único momento, é você coletar o dado dessa mesma pessoa, dessa mesma empresa, desse mesmo negócio, várias vezes aí ao longo do tempo. A perspectiva que nós vamos conversar hoje é uma perspectiva um pouco mais introdutória e conceitual para vocês entenderem uma visão geral de séries temporais e começarem a se acostumar também com algumas terminologias, tá? Esse é um ponto importante. E depois direcionar a vocês, recomendo fortemente que vocês invistam aí um tempo para conhecer o pacote do Picret. A pronúncia muda um pouquinho dependendo do idioma, mas geralmente eu falo de Picret. Ele é um pacote criado, o professor Moez Ali, ali da Austrália, e ele tem uma perspectiva de low code. Então, teoricamente, com poucas linhas de código, você consegue fazer muito. Isso se torna extremamente importante, com potencial em que você tem de dominar ainda mais a lógica do que você está fazendo e não se preocupar tanto com a programação em si. Então, isso tem ajudado bastante, e é um pacote do Python em que ele tem uma perspectiva de múltiplas aplicações. Então, ele pega a perspectiva de modelos supervisionados, não supervisionados, que a gente trabalha, né, geralmente, machine learning, e isso tem, obviamente, depois múltiplas aplicações. E como eu tinha conversado agora há pouco com o professor Marcos, também comum vocês encontrarem muitas informações e muitas pessoas ajudando a melhoria do pacote. Ele tem, acho que semana passada saiu o 2.3, então o volume de atualização é realmente muito bacana para você seguir e colocar a aplicação nesse sentido. Vou discutir com vocês, então, alguns conceitos e algumas aplicações, depois discutir um pouco o próprio Picret com vocês, depois um exemplo no Colab, eu vou compartilhar o link também para que vocês possam testar na máquina de vocês, de uma forma para vocês conhecerem como a customização e como a visualização de séries temporais ela pode, de fato, ter impacto aí no trabalho teu do dia a dia. Pegando, acho que eu fui anotando as coisas legais que o professor Marcos falou aqui na abertura, é interessante que tudo que a gente for acabar discutindo aqui, não pense que o final disso aqui é um paper, tá? O final disso aqui é você colocar um negócio no teu trabalho que de alguma forma consiga melhorar a previsão, tá? É uma forma de acertar aquilo que você está, de alguma forma, fazendo. E, obviamente, quanto mais você conseguir pegar teus dados e jogar dentro dessa perspectiva, mais fácil é. E, claro que quando a gente fala também de séries temporais, literalmente o céu é o limite, assim, porque ele tem muitas derivações, tem várias famílias, está crescendo muito, está começando a se popularizar muito, então acho que vale a pena um diferencial bastante bacana aí na formação de vocês. Vou deixar aqui para vocês, também como está ficando gravado depois no YouTube, todos os materiais, tanto os slides que eu estiver apresentando aqui para vocês, e também o Colab que eu vou trabalhar, né, o notebook com vocês. Vocês, basta colocar o celular de vocês aqui, aponta, e aí vocês vão chegar numa página vinculada a um laboratório que eu trabalho, que eu coordeno aqui na Universidade Federal de Goiás, chamado de ADMKT, em que é um laboratório de pesquisa em Marketing Data Analytics, em que o objetivo é justamente pegar o conhecimento de marketing, o conhecimento de análise de dados, e de alguma forma a gente tem impacto na sociedade, tá? Nos gestores e tudo mais. Então o material fica à disposição de vocês. Caso, por algum motivo, o site esteja fora, o arquivo corrompido, alguma coisa, fique à vontade, me passa um e-mail, um contato, vai ser um prazer a gente poder conversar um pouquinho mais aí, tá bom? Bem, qualquer coisa depois eu coloco também para vocês. Quando eu começo a falar de data, eu acho que existem vários materiais e várias falas que a gente pode começar a entender. Eu gosto muito dessa porque ela vai falar que o dado nada mais é do que eu estou sumarizando uma série de formas de você contar histórias.
Se você vai para a perspectiva hoje de trabalhar com dados, você tem os cenários que começam a crescer. A questão de aprendizado, né, de ensino, data literacy, por exemplo, começa a criar bastante um nicho para você começar a criar de alguma forma, popularizar, assim como se discute muito na sociedade, você popularizar o empreendedorismo, você popularizar educação financeira. Uma perspectiva que já tem ocorrido muito fora do Brasil e está vindo para cá agora também é você popularizar as pessoas para analisarem ou conhecerem os dados também. E isso se torna extremamente importante na formação, a forma com a qual a gente vai aprender matemática, a forma com a qual a gente vai aprender estatística também, por exemplo, porque os dados nada mais são do que literalmente poder contar uma história. E eu espero que, obviamente, essa história faça sentido e tenha impacto na sociedade, tenha impacto na minha empresa, obviamente em todos aqueles que de alguma forma estejam vinculados a essa realidade. 3 livros assim, né, como professor não dá para deixar de mencionar livros, para vocês pensarem, digamos, num caminho de estudo, tá? Existem livros, né, que a gente conhece, em que você tem livro que você mais consulta uma sessão ou outra, tem livro em que você vai tentar fazer o passo a passo. Tá? São 3 sugestões. O primeiro, que é do professor Hindman, na minha visão, uma das referências mundiais na área de forecast, na área de séries temporais. É um livro que está na 3ª edição, né, da vermelho na capa aí. É um livro gratuito, você consegue jogar na internet. O que é bacana? É aquele livro em que nós que trabalhamos, né, vocês também com R, com Python, os livros começam a ter sempre aquela perspectiva de hands-on. Então, tem uma discussão, depois você tem um código, tem output, tem a discussão de interpretação. Isso ajuda muito a você conseguir fechar conceitos ou conseguir classificar um pouco mais tudo que você está fazendo. O livro está focado totalmente em cima do R, e ele vai pegando uma série de dados de ação de mercado, então ele vai trabalhando muito essa perspectiva e ajuda, é um livro muito bacana para conceituar. Ele trabalha desde a perspectiva de você trabalhar com uma média móvel, por exemplo, até chegar com a perspectiva de modelos um pouco mais avançados. Tá? O professor Hindman também tem outros livros, tem muitos artigos, mas esse livro aqui acho que pode ajudar vocês a darem um pontapé mais conceitual. O livro do meio é um livro meio que colaborativo, que tem ganhado bastante discussão. O professor Gianni Stolios, depois sigam ele no LinkedIn, ele tem dicas bem legais ali. Basicamente, o que ele está fazendo? A perspectiva dele é que você compra o livro dele, acho que hoje está em torno de $9,50, e ele está escrevendo o livro com o passar do tempo e o desenvolvimento desse pacote do PyCred que a gente vai conversar hoje. Então, ele terminou o último capítulo que eu li sobre ele, está falando de regressão, e a perspectiva agora é jogando os outros capítulos, e é legal, como a gente tinha conversado um pouco antes, a própria comunidade vai se ajudando. Então, é um livro que literalmente ele está em constante atualização. Então vale a pena também dar uma olhada, tem como você conseguir pegar o livro, ficar com ele um tempo, obviamente totalmente online, mas dar uma lida, é bem legal, porque a preocupação dele é você começar a fazer manipulação, um modelo e tudo mais. E o último livro aqui, o da Capa Azul, eu gosto bastante dele, é uma perspectiva de tipo de livro em que quando eu começo a estudar alguma técnica, começo a estudar algum assunto, me ajuda muito a entender de onde eu estou partindo e de onde eu vou chegar. O livro desse Machine Learning Mastery with Python é bacana com essa perspectiva de projeto, né? Se vocês forem, por exemplo, no Kaggle, você vai conseguir estudar muito, eu recomendo também. Dê uma olhada, porque você consegue pegar desde trabalhar com uma base suja, por assim dizer, aplicar conhecimento de data wrangling lá, que é você manipular os dados, e você vai fazendo toda essa evolução, até você aplicando uma série de conceitos, uma série aí de técnicas, mas também ajuda bastante, tá? Então, são 3 livros para que vocês, ao interessar, possam estudar. Ajuda muito na parte conceitual e na parte prática. Agora, não parem por aqui, tá? Tem livros também, sempre me perguntam isso, livros nacionais, o professor Rodrigo da USP, o professor Moretim da USP também. Temos livros excelentes que a gente possa começar a trabalhar. Obviamente, alguns livros partem uma perspectiva muito mais matemática, outro muito mais de programação. Tem que ver um pouco mais da tua habilidade ou do teu pré-conhecimento para que você avance, mas nada em que algumas boas horas de estudo aí vocês possam passar. Bem, uma das perguntas para a gente ter resposta para avançar aqui ao longo da noite, afinal, o que é uma série temporal, tá?
nada mais é do que uma sequência de valores que eu estou organizando para uma determinada unidade de tempo, tá? Vocês vão verificar que a lógica, e aí o grande avanço da computação, o grande avanço dessas bibliotecas, eu posso trabalhar com os dados em diferentes unidades. Então, eu posso pegar um dado anual e posso fazer eventuais conversões para chegar até o dia, chegar em semana e tudo isso. Posso pegar como 3 exemplos simples. Eu posso pegar um valor da ação, e aí tem pacotes, por exemplo, como o Yahoo Finance, que tem um pacote dentro do Python, que dá para você fazer toda a importação e depois toda a codificação, em que você vai avaliar, por exemplo, minuto a minuto, depois você pode começar a colocar isso a hora em hora, então você vai trabalhando e vai verificando como é que esses dados de fato se comportam. Também a própria questão de previsão do tempo e também vendas, né? Na área de marketing a gente usa muito isso, tentando olhar muito para ontem e olhando o que está indo para frente. Do ponto de vista de modelos, acho que é bacana falar isso dentro de séries temporais, basicamente a gente começa tentando entender uma perspectiva de média móvel. Eu quero tentar olhar para o que aconteceu a 3 eventos ou 3 momentos anteriores, por exemplo, e vou tentar prever o que vai para frente. Depois eu vou trabalhar com alisamento exponencial, em que a minha grande preocupação é pegar os dados mais recentes para tentar prever o futuro, e aí os modelos mais complexos, ele vai estar, de fato, pegando todo o tempo, o aspecto temporal, e vai tentando fazer ali uma predição. Então, a aplicação de séries temporais, literalmente, ela é infindável, mas a grande preocupação, para vocês entenderem, são valores em que estão organizados em determinada unidade de tempo. Ponto. Isso aí já vai ajudar a gente a entender, por exemplo, em que quando eu trabalho também com séries temporais, os livros geralmente fazem um pouco dessa evolução, tá? Em que eu trabalho primeiro com uma perspectiva de avaliação de séries temporais de maneira univariada, e depois eu tenho uma perspectiva de séries temporais, uma perspectiva multivariada. É a mesma lógica, para ficar bem claro, quando vocês estudaram, por exemplo, uma regressão. Geralmente, nos livros, eu começo a trabalhar com uma regressão linear, em que eu tenho uma dependente e uma independente. Beleza. Aí depois eu começo a colocar mais uma independente. Por quê? De maneira geral, eu trabalho muito com uma univariada para eu conhecer um pouco o comportamento da minha variável de interesse. Então, será que o desempenho acionário, como é que ele se comporta ao longo do tempo? Como é que as vendas se comportam ao longo do tempo? Só que, obviamente, nos modelos econométricos, considerando em que a econometria é uma forma de eu representar, né, o mundo real, por assim dizer, eu preciso ter uma perspectiva de começar a colocar mais variáveis para explicar o meu fenômeno. Então, eu não posso dizer, por exemplo, em que eu estou vendendo mais ou vendendo menos porque eu fiz apenas uma ação. Obviamente, tem variáveis que têm uma relação, tem variáveis de controle que podem organizar esse processo. Então, a própria evolução de séries temporais é tanto trabalhar com a perspectiva, então, univariada, apenas uma variável que eu quero verificar o comportamento, e eu tenho também outras ali multivariadas para que nós possamos fazer essa avaliação. Como o foco hoje é a gente mais instigar vocês a estudar, eu vou me concentrar numa perspectiva mais univariada, mas fique à vontade, posso depois passar alguns materiais para trabalhar com a perspectiva multivariada. É claro que quando você começa a aprender, é muito importante a univariada, mas à medida que você tem na tua empresa, tem no teu negócio ou nos teus estudos muitos dados, estudar, obviamente, perspectiva multivariada, obviamente, é o caminho correto, e aí tem dependência de conhecimento prévio para isso também. Outro ponto extremamente importante ao trabalhar com séries temporais é a gente conseguir entender que eu vou pegar a minha série de dados, então, se vocês olharem lá para a parte superior, onde está o azul mais claro, que são os dados originais. Então, eu tenho uma sequência de dados, então, se eu penso numa base de dados, eu vou ter uma primeira coluna que representa o aspecto temporal, uma codificação, então eu tenho o ano, mês e dia. Depois, na segunda coluna, eu tenho, por exemplo, a variação desse dado ao longo do tempo. Eu pego ali o comportamento temporal, e essa basicamente é a forma que eu vou fazer plotagem, tá? Se você pegar o livro do professor Hindman, ele coloca isso a todo momento, fala, olha, qualquer análise, qualquer decisão que você vai fazer sobre a perspectiva de séries temporais, parte da perspectiva de plotar aquilo que você está fazendo. Quando eu trabalho, então, com componentes, uma série temporal, ela vai ser composta basicamente três relações, vamos deixar dessa forma. Primeiro, que é esse azul mais escuro, que é uma tendência, tá? Os meus dados, eles passam a ter, então, tendência. Pode ser uma tendência de alta, uma tendência de baixa, ou até mesmo uma tendência até certo ponto de manutenção.
Outro ponto que eu tenho também é a própria sazonalidade, em que, como nós estamos agora no final do ano, a perspectiva, infelizmente, porque eu estava lendo, parece que no consumo não está assim, das empresas de varejo, por exemplo, as ações de empresas de varejo não estão muito boas, mas é o momento em que eu tenho picos, mas são picos em que previamente eu já conheço. Eu sei que, por exemplo, se eu trabalho na área de turismo, por exemplo, eu sei que final de ano, ou em feriados, ou final do ano, eu vou ter um aumento ali de interesse pelo meu produto, tá? Então, isso é sazonalidade, obviamente é muito importante para você trabalhar ao identificar. Por isso que, quanto maior é o horizonte temporal que você vai analisar, melhor é. Então, eu tenho que analisar pelo menos 12 meses, por assim dizer, que eu consigo saber alguma eventual avaliação. Um outro conceito que faz muito sentido e pode gerar uma certa dúvida é ciclos, tá? O ciclo, ele também é uma perspectiva, por assim dizer, de sazonalidade, porque também tem altos e baixos, só que ele não vai acontecer sempre no mesmo momento. Então, eu pego lá 2002, pego 2008, que são crises, eu tive um ciclo, alta e baixa, mas eles não acontecem, por exemplo, a cada 5 anos, eu não sei quando vai acontecer. Tá? Então, esse é outro conceito também que se usa nessa perspectiva. E, por fim, aquela mesma lógica que vocês estudaram, devem conhecer quando eu trabalho com regressão, em que tem, obviamente, valores em que eu não consigo estimar, eu consigo predizer, que são, obviamente, os meus resíduos, tá? Então, quando se faz uma análise de séries temporais, é interessante verificar a tendência, sazonalidade e também a perspectiva aí de resíduos, tá bom? Uma outra perspectiva também, que são, para a gente conseguir analisar, como colocar algumas palavras para ficar mais claro o exemplo que eu dei. A tendência, então, é um padrão então de posso crescer, mas posso decrescer, em determinado período do tempo. Sazonalidade, então, esses comportamentos que vão se repetir sempre em determinados momentos do ano. A grande preocupação, e aí vocês devem, explorando um pouco mais essa perspectiva, eu quero sempre que meus dados, de alguma forma, eles fiquem em cima, por exemplo, em relação à média, tá? Então, eu vou sempre ter uma série de testes para avaliar se efetivamente meus dados eles estão tem uma distribuição um pouco mais correta nesse sentido, tá? São termos que a gente pode ir discutindo aqui ao longo, mas, por enquanto, a perspectiva que eu quero deixar para vocês é pensar que eu tenho que verificar se efetivamente meus dados estão crescendo ou não, tá? Essa é a minha principal perspectiva. O outro conceito, então, ciclo e também o próprio perspectiva aleatória, efeitos que não estão assim incorporados, né, nessa série em que efetivamente eu já estou conhecendo, tá bom? Então são momentos em que a minha perspectiva é como que meus dados estão efetivamente apresentados. E aí, se eu estou trabalhando com essa perspectiva de séries temporais, o que tem acontecido nessa biblioteca, tá? Tem uma biblioteca chamada de TFAI, por exemplo, tem uma série de bibliotecas e que são usadas para trabalhar com séries temporais. O que eu acho que tem ganho muito campo dentro da área de programação e do pessoal da área de machine learning mesmo, né? Analista de dados. Você não precisa se preocupar com escrever uma grande quantidade de linha. Isso poupa muito tempo de quem está fazendo todo o processo de preparação dos dados, tá? Hoje o Python, para você ter uma ideia, em alguns momentos ele vai estar importando outras bibliotecas, como Pandas, né, como uma das principais de Python para você manipular os dados, mas depois que ele faz a importação, ele consegue trabalhar com manipulação, ele tem um módulo de linguagem de processamento natural, ele tem uma outra perspectiva de trabalhar com cluster regressão e todas as suas derivações, as próprias séries temporais, discute dentro de séries temporais anomalia e tal. Então tem uma série de características que estão crescendo. Novamente, assim, a perspectiva que nós conversamos no início hoje, que é essa perspectiva colaborativa, dentro desse pacote é fundamental. Se vocês seguirem, por exemplo, no LinkedIn, essa biblioteca do PyQuart, vocês vão ver, por exemplo, em que a comunidade acaba fazendo muita demanda. Poxa, tira, por exemplo, um termo que se usa em séries temporais, que é o ruído, né? O white noise ali. Nesse ruído, por exemplo, eu quero verificar na minha série se tem ou não tem. Nos primeiros modelos não tinha, aí os programadores foram lá e colocaram. Então é uma comunidade que ouve muito demanda, obviamente tem se popularizado bastante, e eu particularmente recomendo bastante que vocês ao menos conheçam o potencial dela. Se vocês forem em ferramentas como Medium, por exemplo, ou Towered Science, né, que são boas plataformas
em que se discute a parte analítica, código e interpretação, vocês vão ver que ela tem realmente ganhado bastante cliques ali, vale a pena vocês avaliarem, tá bom? Eu vou mudar de tela aqui agora, para levar vocês aqui para o código, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Se a qualidade não estiver boa, me avisa que eu dou um zoom aqui, tá? Fica à vontade. Caso alguém tá, o pessoal está conseguindo ver aí numa boa? Ou quer que dê mais um? Eu estou conseguindo ver. Beleza. Qualquer coisa, só aumentar aqui é tranquilo. Uhum. Bem, aqui, pessoal, como é que isso foi montado? Isso está disponível ali para vocês poderem testar. Primeiro que tem certas técnicas, certas análises em que a gente vai rodar, em que ela vai começar a exigir bastante máquina, né? Se você for trabalhar, por exemplo, com séries temporais multivariadas, como eu falei que eu vou estar colocando muitas informações ali dentro do meu modelo, pode ser que a tua máquina, em determinado momento, ela peça socorro. Então, eu tenho gostado muito de usar esse notebook aqui do Colab, que é o do Google, que é gratuito. Eu estou vendo que cada vez mais as pessoas têm usado. Recomendo que vocês, porque isso ajuda também na perspectiva de compartilhar dados. Em que sentido? Geralmente, quando a gente faz uns projetos, obviamente a gente não está sozinho, tem uma equipe. E é interessante, porque quando você está trabalhando com essa perspectiva mais de grupo, nem sempre todo mundo vai ter os mesmos pacotes, as mesmas dependências, uma série de questões na hora de executar. Então, adotar uma perspectiva de você trabalhar com esses ambientes mais colaborativos, como o próprio Colab, acho que vale a pena considerar aí nos principais projetos aí de vocês. É um link que você manda, todo mundo roda, está rodando uma máquina virtual, uma máquina do Google. Eu particularmente já rodei coisas bem pesadas assim, nunca tive problema. Tem que ter um pouquinho de paciência, obviamente, mas nada que atrapalhe. Então, dentro ali de séries temporais no pacote, vai trabalhar com perspectivas que vão, de fato, colocar a perspectiva analítica muito atualizada para o que, de fato, a gente tem discutido hoje na literatura, ou tem discutido hoje também nessa perspectiva de planejamento. Então, ele vai estar abordando modelos clássicos, como a própria média móvel que eu falei para vocês, alisamento exponencial, o próprio ARIMA, né, que é uma das técnicas mais conhecidas de previsão, a SARIMA, que tem a perspectiva mais de sazonalidade, mas ele começa a pegar também derivações para trabalhar, por exemplo, com Random Forest, outros modelos, Deep Learning e tudo mais. O que isso se torna extremamente importante? Não sei o nível de que vocês já sofreram trabalhando um pouco com esses dados, mas se você quer trocar, por exemplo, uma análise, eu não gosto, não quero trabalhar com uma regressão, porque a distribuição dela está diferente, por exemplo, ao invés de você fazer isso, quando você faz isso, muitas vezes você tem que pesquisar um outro pacote, aí você tem que buscar para ver se tem uma certa dependência do pacote, aí você tem que estudar, e você fica meio que indo e vindo. A grande, acho que, sacada do pessoal do Moez Ali, da equipe, aqui nesse pacote, é que eu não preciso sair dele. A partir do momento em que eu importo ele e estou fazendo os testes, é muito mais eu entrar na documentação do pacote e conseguir entender quais são as funções em que eu tenho para basicamente chamar quando eu estiver rodando. Tá? Então, isso eu acho que até como forma de aprendizado, mas como forma de trabalhar esse projeto mais em campo, pode ajudar muito vocês também a pouparem tempo. Vocês vão verificar, de maneira geral, quando você pode trabalhar com pacote, ele tem dois pacotes aí, por assim dizer. Então, tem tempo pacote que ele chama de completo, mas ele também tem um pacote que ele chama da versão Slim, e ele, na própria documentação, ele vai garantir ali, deixar de maneira bem clara, falar, olha, o Slim ali já consegue pegar os principais pacotes e dependências ali necessárias. É claro que o professor meio que brincava, já que é de graça, roda tudo e vê o que acontece. Mas se você quiser simular, ou se você quiser já entender o que está acontecendo, pode ter certeza que vocês não vão estar perdendo nada, não. Outro ponto interessante, como o módulo de séries temporais, ela não está considerada pelos idealizadores ainda de maneira concluída. Então você pode ver que até na hora que a gente está instalando aqui, ele está usando uma perspectiva então de alfa. E isso é impressionante, a velocidade que eles estão levando mais opções para dentro, tá? E depois, obviamente, eu vou trabalhar, porque eu tenho que converter alguns dados, a gente vai acabar usando aqui nesse caso todos
pacote do Pandas aí, tá? Estou rodando, que caso alguém também esteja aí, pode rodar. Aqui é muito mais uma perspectiva de conexão para estar tudo certo, mas só lembrando que eu vou trabalhar, então, com PyQuart. Eu posso rodar tanto o pacote completo, por assim dizer, que vem uma série de dependências, ou eu posso rodar o que chama de versão Slim. O que vai mudar aqui na sintaxe é que eu estou escrevendo de full aqui. E o pacote que a gente está trabalhando essa noite, que é o Time Series, ele mesmo já coloca como alfa aqui. E depois eu estou importando pandas, que eu vou precisar fazer uma certa aí manipulação, tá? Um outro ponto que a gente vai trabalhar também, acabei deixando aqui, só para não dar problema. Outro ponto bacana. Existe sempre uma perspectiva que eu acho que vocês vão concordar comigo, que é assim. Os principais pacotes, aí se vocês pegarem no livro do professor Hindman, por exemplo, no livro dele e uma série de tutoriais na internet, ele tem sempre um pacote chamado de forecast. E dentro desse pacote do forecast, eu tenho várias datasets ou vários dados em que estão previamente disponíveis para eu trabalhar. E o próprio pacote do PyQuart é a mesma coisa. Eles têm também, estão incorporando uma série de dados lá dentro como forma da gente exemplificar. É claro que aqui, como é uma discussão mais de apresentação para vocês, eu estou pegando um dado que já está dentro ali do pacote, em que esse aqui, ó, PyQuart Datasets, e vou importar, mas considerem de maneira de aprendizado para que vocês comecem a pegar os próprios dados de vocês, tá? Comecem a importar. Essa etapa de manipulação dentro da ferramenta eu particularmente acho legal para você conseguir entender. Por quê? Teoricamente, se eu for seguir os livros ali de estatística, eu só estaria chegando aqui nessa etapa a partir do momento em que eu já tivesse feito uma análise exploratória dos dados. Depois que eu faço uma análise exploratória dos dados, em que eu estou entendendo a distribuição, todas as informações, aí fica mais claro de eu começar a pensar. Um workflow, né, um fluxo, né, que trabalha bastante na área de computação para os dados, é uma perspectiva simples, mas só para vocês entenderem como que o modelo trabalha, pacote. Eu vou fazer uma configuração. A grande sacada de trabalhar com séries temporais, que é essa aqui, que é o meu horizonte temporal, então, minuto, segundo, diário, semanal, aí o próprio pacote te ajuda a customizar todo esse processo. O outro ponto que eu acho fundamental, quem trabalha muito com Machine Learning deve ter ouvido falar ou usado muito a perspectiva de AutoML, ou Auto Machine Learning. E isso ajuda muito quando você está pegando uma base em que você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Eu particularmente acho bacana você fazer a parte de exploração, de limpeza dos dados e tudo, mas depois você colocar vários modelos e comparar mais o resultado. O que está acontecendo melhor? Será que a explicação está melhor em um? Será que a raiz quadrada está pior? Isso eu acho que ajuda muito. Vocês vão ver aqui, nesse pacote, ele é bem simples de fazer, e ele, como eu mencionei um pouco antes, ele pega de pacotes bem simples a pacotes mais modernos e faz uma boa comparação. Então, como a primeira visão, fala, poxa, como é que está a minha base? Eu acho que vale a pena rodar isso aí também, tá? Uma outra perspectiva usada por ele também é sempre fazer esse mesmo comando que vocês vão pegar nos livros de séries temporais, que é o plotar o modelo, e aí você vai, tanto antes do treino, você vai te ajudar na análise exploratória, ou se você analisa depois, você vai conseguir ver a questão de resíduo. E aí, quem já trabalhou com o modelo de séries temporais no R, ou em outros pacotes, ou também outras técnicas, né, preditivas, vocês vão ver que também existe aquele bom e velho comando que é a hora de você predizer alguma coisa. Então, a lógica do workflow é basicamente essa em que a gente está conversando. E esses dados aqui, só para vocês entenderem, ele coleta com uma certa frequência a quantidade de downloads do pacote dele. E disponibiliza um dado que fica mais fácil da gente poder conversar os principais pontos. E aí, essa questão de manipulação de dados, que quando a gente está estudando, às vezes dá vontade de cortar o caminho, mas é bom ir devagar, porque olha só, eu tenho uma informação em que eu tenho aqui mês, dia, ano e a quantidade, né, de downloads nesse período. Só que muitas vezes, quando eu pego meus dados, eu preciso deixá-la formatada de determinada característica, tá? Se vocês jogarem, por exemplo, no Medium, se vocês jogarem no Tower Science, em geral, os dados que a gente começa a trabalhar já estão limpos para eu colocar na base e rodar. Só que, infelizmente, no mundo real, esses dados que eu estou pegando ainda estão sujos. Eu preciso converter para um formato em que o meu pacote vai entender que, de fato, aqueles dados
estão organizados, estão convertidos para uma perspectiva de séries temporais, tá? E como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, então, eu vou preparar essa base e vou trabalhar com o formato diário, referente então, ao número de downloads diários dessa biblioteca. Basicamente, o que eu vou estar fazendo aqui? Pegando os meus dados aqui e colocando ela numa perspectiva de dia. Então, ó, lembra que aqui em cima ó, eu tinha lá mês, dia, ano e a quantidade. E agora estou fazendo só uma conversão. Por que eu fiz questão de colocar isso? Pode parecer simples, mas para trabalhar com séries temporais, eu tenho que saber o formato e eu tenho que ter clareza da forma com a qual meus dados estão previamente sendo usados. Pode atender, filho. Então, a perspectiva que eu tenho aqui é colocar o ano, o mês e o dia, só para vocês entenderem a própria lógica. E nada melhor do que trabalhar com séries temporais, que é fazer, então, a plotagem. Vamos ver como é que estão esses dados aqui. Lembra que eu falei para vocês, acho que dá para vocês enxergarem, em que quando eu trabalho, eu puxo o pacote do PyCret, mas eu puxo até mesmo o Slim, ele já puxa uma série de dependências. Ó. Eu estou trabalhando aqui, por exemplo, com um pacote lá do Matplotlib, por exemplo. Então é interessante que faz essa junção. O que eu tenho aqui ao visualizar? Eu consigo verificar, por exemplo, aqui que eu tenho uma tendência, né? Tá crescendo aqui, eu tenho lá meus pontos altos, pontos baixos e tudo mais. Como eu estou trabalhando com uma perspectiva univariada, é uma forma de eu verificar, de certa forma, em que existe uma tendência, se eu pegar de baixo para cima, uma tendência de alta e que a quantidade de downloads do pacote aqui do Ali e da sua equipe, de fato, aumente. Existe sempre, acho que eu gosto sempre de falar isso, séries temporais é sempre interessante você olhar para os dois lados. Você avaliar o gráfico, depois, obviamente, avalia as próprias estatísticas aqui, mas, obviamente, vai sempre ajudar. Uma outra perspectiva que a gente vai estar fazendo agora, só para vocês entenderem um pouco os parâmetros, então, eu já estou passando aqui para ele, ó, em que eu vou trabalhar com a unidade diária, depois eu vou trabalhar com a perspectiva de validação cruzada, né, o que é meu fold. Basicamente, quando eu ponho 3, aquele cross-validation que a gente tanto vê na literatura, é uma forma de eu falar para ele assim, olha, você vai pegar todos os meus dados e vai dividir em 3 grupos. E aí eu vou fazer as comparações de todos os modelos dali para cima, tá? E aqui é a quantidade de observações que eu tenho. Então, o que é interessante, aí, como eu falei com vocês, é um pacote que tem recebido muita atualização. Então, eu tenho aqui, ó, não tem valor faltante, ele pega 83 dados aqui para treino, depois ele pega 7 para fazer o teste, os dados aqui ele já está separando em 3, como eu falei, ele já detectou que, por exemplo, ó, existe sazonalidade, depois ele não tem a questão do ruído, por exemplo, e já fala para mim que não tem. Então, todas essas informações aqui é uma forma de você estar explorando, assim como se a gente estivesse colocando o comando aqui da série como read, por exemplo, em que eu conseguiria saber os dados, eu estou fazendo meio que uma fotografia de como os meus dados séries temporais, efetivamente, eles estão sendo apresentados. Basicamente, é isso até aqui. Aí, um outro ponto que a gente pode colocar aqui é fazer uma avaliação estatística. E aí vocês vão ver que até estava conversando com o professor Marcos agora há pouco, não adianta a gente fugir muito de não estudar conceitos básicos de estatística, porque olha só, estou analisando então comprimento, a média, mediana, variância, curtosa. À medida que eu vou descendo, olha, vai trazendo outros conteúdos. O teste, por exemplo, do Young Box é uma forma de eu verificar a estacionalidade dos meus dados, por exemplo. Então tem uma série de coisinhas que a gente vai fazendo. Ó, é significativo, não é significativo? A estacionalidade, ela não é significativa, qual que é a criticidade dela. Então, são informações em que eu vou precisar ter clareza de qual que eu vou acabar adotando. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Até, acho que a versão, acho que se não me engano, a 2.1 deles, eles não tinham colocado aqui, por exemplo, a questão de normalidade. Já nas últimas versões, eles estão trazendo também a perspectiva da estatística, do modelo, com a perspectiva de normalidade. Então é bacana você ter um modelo em que, um pacote que está avançando. E, obviamente, você vai tomando todas as decisões a partir do que está aqui. Como, acho que a grande vontade que a gente tem aqui é, obviamente, fazer uma plotagem de como é que seriam esses dados. Sempre a gente vai pegar essa perspectiva, então, de séries temporais e como é que está a distribuição dos meus dados, tá?
Vocês vão ver que, basicamente, obviamente, consigo dar um zoom aqui, a gente consegue se divertir aqui. Mas a cada momento em que eu faço isso, cada bolinha dessa aqui, ó, são os dias. Então eu consigo ter um pouco mais aí de movimento. Então eu consigo entender que tem sazonalidade, poderia ser uma forma de eu conseguir entender, olha, nesse dia aqui, o que será que aconteceu? O que será que analisou aqui, por exemplo? E fica uma forma de você entender os eventos que, de alguma forma, estão relacionando com o processo, ou o período todo que você está também. E aí, outro conceito importante também a ser mencionado, que é a autocorrelação para séries temporais. Basicamente, tem duas, tá? A autocorrelação e a autocorrelação parcial. O que muda de um para outro? Cada um desses traços, por assim dizer, representa um dia em que eu vou ter uma observação e vou verificar como é que ela se comporta. Quando eu trabalho com essa aqui, que é minha autocorrelação, eu estou dizendo que, por exemplo, a segunda observação ela tem um impacto da anterior. A terceira tem impacto da primeira e da segunda. Por pensar em que uma série temporal é uma relação do tempo, eu quero verificar se efetivamente o que aconteceu ontem ou anteontem, porque aqui os dados são diários, se de alguma forma eles estão tendo impacto que está acontecendo ali para frente. Quando vocês estão vendo aqui essa cor azul, aqui, quer dizer que esses dados, ou essas observações ao longo do tempo, elas são significativas dentro da minha série temporal. Então eu posso dizer que aqui, ó, praticamente a maioria delas, de alguma forma, estão dentro desse meu intervalo de confiança, tá? Então, é interessante, porque se você trabalha... Porque tem outros problemas que a gente pode dizer dentro de séries temporais, mas fazer essa análise de autocorrelação é uma forma de você ver se de fato existe uma relação anterior com a qual você vai ver na sequência. E outro ponto que eu acho bem legal também é você fazer a plotagem desse diagnóstico. Ó, eu consigo ver o histograma do meu plot. Então, se não tiver uma distribuição normal, por exemplo, eu tenho que resolver. De alguma forma, ela, né, leva a entender que sim, mas tem uma forma visual de você ver isso. Posso ter também a plotagem ao longo do tempo, como a gente já trabalhou, ó, eu consigo ter mais clareza desse ponto. Faço também um plot aqui da parcial e vejo como é que os dados estão distribuídos aqui ao longo do tempo, tá? Então é uma forma de realmente você tirar várias fotografias para você trabalhar com a perspectiva aí de séries temporais. O outro ponto que a gente até conversou, eu vou trabalhar agora com a decomposição dos dados, da plotagem, da composição. Lembra que eu mostrei para vocês lá no PowerPoint? Ó? Esse aqui são meus dados. Fica mais claro para eu entender, ó, nesse dia de 28 que realmente houve, ó, uma mudança dos meus dados. Depois eu tenho a sazonalidade. Lembra que quando eu fiz aqui em cima, ó, o próprio modelo, a interpretação do modelo já tinha falado para mim que tinha uma sazonalidade. Ó. Então, como eu falei para vocês, muitas vezes em séries temporais a gente acaba usando tanto a visual, mas também, obviamente, os próximos dados, tá? Aí eu vou chegar aqui só para vocês entenderem. Eu sei aqui, por exemplo, em que eu tenho uma tendência, ó, é uma tendência de crescimento, como eu falei para vocês. Eu também sei que tem os meus resíduos, tá? Agora, qual que é o grande objetivo de uma série temporal? Prever o futuro. Eu quero verificar se, com os meus dados de ontem, qual que é a precisão, o quão correto está, para que eu consiga pensar aí um pouco mais à frente. Então, aqui o resíduo também está aparecendo aqui. Outra questão que aí que eu acho que o negócio fica legal para vocês entenderem. Treinando o modelo. Ó, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, então, todos os dados e vai começar a apresentar todos os modelos e vai começar meio que mostrar para mim um resumo de quais poderiam, por exemplo, ser os melhores. E por que isso é extremamente importante? Como eu falei para vocês, eu não conheço a base da roda. A gente acaba olhando muito, por exemplo, aqui o R². É legal você, por exemplo, reportar num eventual paper, né, que a gente estiver fazendo, por que você está escolhendo um ou outro modelo, por exemplo, tá? Então é bem legal, ó, porque aqui em cima, ó, ele fala qual que é o modelo que ele está rodando, e aí, obviamente, você quer aquele que tem os melhores desempenhos, e aí você não precisa estudar todo, você pode falar, poxa, então, se eu vou pegar aqui, o meu padrão vai ser o R², por exemplo,
Poxa, isso aqui tá bom, hein? Ó, 81,18. Pô, legal. Esse aqui, o boosting também, legal. Então é uma forma de você conseguir ponderar, e aí, obviamente, você tem vários resultados, tá? Aqui é uma forma de você trabalhar não com toda e qualquer perspectiva de modelo. Você vai trabalhar com toda e qualquer perspectiva dentre as famílias de análise de séries temporais, tá? E é rápido, assim, não sei se vocês repararam, mas é bem legal de trabalhar. O outro ponto, eu posso também, de repente, querer focar e explorar mais resultado de um único modelo. Como eu falei, de repente eu tenho uma perspectiva, não, eu gosto muito do pacote do Profit, por exemplo, que é do Facebook, em geral a taxa de acerto é boa, em geral os dados que eu estou comparando em outro pacote, por exemplo, também já usou, eu vou lá e dou um destaque um pouco maior. Então eu consigo também pegar o mesmo pacote do modelo que eu criei e vou jogar em cima dele e vou conseguir verificar como que ele vai se comportar, até mesmo em relação aos períodos os quais eu estou colocando. E eu posso fazer também um plot a partir do momento em que eu coloco o modelo que eu mais estou gostando. Ó. Então eu vou pegar o atual e eu vou começar a fazer uma previsão. O que quer dizer esse azul aqui? É a minha previsão. Ó. Esse azul eu começo bem aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Essa parte aqui, essa linha azul, então, é a minha previsão do Alto Arima. Deixa eu voltar. E se eu faço aqui uma previsão, que é esse azul, é a média que está batendo. Ó, e deve chegar até aqui uma eventual previsão. Até aqui, tá? Até aqui. É uma forma de você gerar aí uma previsão. Só que o que acontece? Tudo que eu estou vendo até agora, eu estou olhando basicamente os dados que eu já tenho. Mas eu quero dar uma olhada um pouquinho mais para frente. Então, eu estou rodando o modelo, olhando para trás e quero verificar quanto que eu posso ir para frente. Ó. Então, lembra que lá eu tinha poucos dessa linha azul, porque ele estava pegando basicamente a parte final. Mas se eu dou um zoom, por exemplo, aqui, ó, na parte... Opa, aqui. E agora, o que ele fez? Que é o modelo do Profit, particularmente eu gosto muito, que é o modelo do Facebook, ele tem uma taxa de acerto bem bacana. Ele tem essas linhas, então, a projeção, ó, eu tinha minhas observações até dia 5, ele vai começar a jogar para frente, ó, dia 6, dia 7, dia 8, e vai verificando efetivamente quanto que ele está acertando. Se vocês olharem de maneira geral, ele continua mantendo a minha tendência de crescimento e aparentemente ele não vai ter nenhum ponto muito mais alto do que o anterior, por exemplo. Então são formas de você conseguir prever. Por que isso é bacana também? Se você pega a suavização exponencial, que é uma das primeiras que se trabalha, se você começar a estudar séries temporais, eu estaria basicamente olhando só aqui, ó, estaria pegando alguma coisa como esse intervalo. Só que como é quando eu começo a pegar modelos mais complexos, a minha perspectiva é analisar o modelo inteiro para olhar para frente, tá? Então basicamente é isso que vai mudar. Agora eu posso fazer também uma previsão na minha mesma série. Ou seja, por que isso ajuda? É uma forma de eu conseguir olhar quão estou acertando ou quanto que eu estou errando. Então vamos dar um zoom aqui, ó. Isso aqui, ó, lá, aqui é minha previsão. E aqui meu dado original. Tá vendo que, de maneira geral, olha, não está tão descolado em relação aos dados originais quando ele está fazendo esse processo. É uma forma de eu conseguir enxergar se, historicamente, ele começou bem errado. Só que depois ele foi acertando. Então, entender efetivamente toda a derivação do meu modelo. E, por fim, ele vai pegar aqueles mesmos modelos dos quais ele já fez o trabalho, e agora ele vai falar, não, deixa que eu vou mostrar para você o melhor modelo que você tem, para que de fato eu consiga salvar e, de alguma forma, eu tenha mais clareza para os dados. E, tão importante quanto verificar, digamos assim, graficamente, ele está colocando aqui para mim qual que é o valor previsto para cada um dos dias. Então, se você está de fato querendo prever, a tua perspectiva enquanto usuário é que eu quero ter uma planilha em que eu paro, por exemplo, na observação dia 5/10, mas eu quero começar, por exemplo, a ter uma observação do dia 6. Então, daqui em diante, ó, o modelo já vai estar te entregando quais são as previsões de downloads, no caso aqui, desse pacote dia a dia. E como você viu, a margem entre o realizado e o previsto, ela não está tão diferente assim. Então, caso não aconteça nada, o famoso ceteris paribus, a perspectiva é que, de fato, essa manutenção ela ocorra. E uma outra perspectiva aqui
é você efetivamente perguntar para ele, olha, eu sei que tem um monte de informação, mas me conta aqui qual que é o melhor modelo. Então ele diz, olha, o melhor modelo é o Altarima, pelos critérios como o AIC, por exemplo, o método, o tamanho, o próprio score aqui também é quadrado, então tudo isso a gente tem um impacto, tá? Bem, esse código está à disposição de vocês, como forma de vocês terem um primeiro contato, ou um primeiro exercício aqui, para vocês poderem dar um primeiro passo, acho que fica mais fácil assim. Pensem que não está, obviamente, aqui não está cobrindo toda a perspectiva de séries temporais, mas só para vocês verem os principais conceitos, principais aplicações. Com os dados de vocês vai ficar bastante claro para que vocês consigam aplicar múltiplos modelos, até mesmo perspectivas um pouco mais complexas, e também dá para trabalhar depois, que eu acho que é bacana, que é a questão de séries temporais multivariadas, em que eu começo a colocar ali muitas variáveis, e obviamente eu tenho impacto melhor para prever ali o meu futuro, tá bom? Bem, deixa eu voltar aqui. Opa! Bem, sensacional. Eu acho que, assim, uma apresentação mais clara, né, mais elucidativa do que essa é impossível. E dentro daquela proposta que a gente falou, né? Dentro de uma proposta informativa, e aí cada um, né, vai buscar aí dentro da sua área de interesse, né? É claro que, como a gente estava conversando antes de começarmos, né, séries temporais é um mundo, né, a ser descoberto. Mas só algumas dicas aí que foram passadas valem mais que dinheiro, né? Só a referência que foi passada aí de um livro que, né, é sensacional e gratuito, né? Quer dizer, além de ser uma das melhores referências da área, é gratuito, né? Quer dizer, a gente vai comprar um livro aí, às vezes a gente entra para comprar nessas editoras aí internacionais, principalmente aí da Springer, da Wiley, né? Você vê livro de $700, de $1.000, um livro, né? $1.500. Exato. E quando a gente tem uma referência dessa qualidade que foi passada e de graça, né? Caramba, né? Quanto que vale essa informação, né? Bem, então vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu dar uma passada aqui no... Se me permite, pessoal, acho que a grande parte também para contribuir, pessoal, depois vocês jogam no Google séries temporais e joga na frente essas plataformas que tem discussão de código, como Medium, né, MEDIUM, ou Tower Science. Cada vez mais a comunidade tem se ajudado. Então ele pega a base dele e faz todos os códigos para você trabalhar. E quem tem dificuldade, né, professor, a replicação ajuda muito. Você pega o livro do R, né, o Book of R, por exemplo, ou outros. O que é muito legal é porque você está vendo, você dá um Ctrl+C lá e fala, deu isso. Isso ajuda muito você vai batendo, entender o output do que você está gerando ali. Está trabalhando. Né? E o que o professor falou muito bem, né, é assim, não existe atalho, né? Então, quem quer se aprofundar na área, se dedicar, fazer um mestrado, fazer um doutorado, né? Escrever um artigo, não tem jeito, tem que se dedicar um pouco ali no embasamento matemático da coisa, né? A estatística, ela é basilar para praticamente qualquer área de análise de dados, né? Eu falo isso na PO, né? A PO nasceu da estatística, né? Na Segunda Guerra Mundial, se você pegar lá, eu até tenho o livro do Philip Morris, Methods of Operation Research, é um livro de 1951. O livro praticamente todo é só estatística, né? Teorema de Bayes, não sei o quê, papapá. O livro todo é estatística. Então, quer dizer, a PO nasceu da estatística, né? E depois, séries temporais e tudo mais que vem da estatística, né? Então, esse embasamento ele é necessário, né? A álgebra linear, né? A gente também precisa de muita álgebra linear. Então, assim, eu não estou dizendo que você precisa ser um doutor em álgebra linear. Não é isso, né? Mas você precisa saber o que é um espaço vetorial, o que é uma transformação linear, né? Uma composição vetorial.
esses conceitos basilares a gente precisa, né, dominar. Então, assim, fica aí até uma provocação, né, para quem quer se dedicar na área, se aprofundar, né? Se você não se aprofundar, não buscar, né, esse embasamento matemático, algorítmico e tal, o que vai acontecer naturalmente é que você vai crescer até um determinado ponto, você vai conhecer um número muito bom de bibliotecas, relativamente boas, e vai parar aí, né? Porque quando aparecer qualquer problema diferente, você não sabe modelar o problema e nem sabe adaptar o algoritmo que você tem para aquele novo problema, né? Ao passo que, se você dominar esses conceitos, né, probabilidade condicional, papapá, variável aleatória, né, fazer um teste de hipótese, se você dominar esses conceitos, o probleminha pode mudar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, que você consegue adaptar ali o teu algoritmo. Não é que precisa fazer um todo do zero, mas você sabe aonde que você tem que mexer nele, ajustar, para ele te dar o resultado que você precisa, né? Então, não tem muito para onde correr. E é interessante, né, quando a gente começa a trabalhar com estatística, a gente fica com a cabeça em cima do livro, né? Fala, nossa, deu tudo certo. Aí você tem essa primeira base de dados. Aí começa o primeiro cabelo branco. Você fala, caramba, no livro deu, no meu não deu. O que está acontecendo aqui? E aí você vai ver que, poxa, você entendeu o que está fazendo. Os livros são ambientes controlados, né? Tem que dar tudo certo. Por isso que um ponto bem legal, professor Marcos, que acho que é sempre interessante, vejam, se puder participar, ótimo, mas vejam os campeonatos do Kaggle. Porque esses campeonatos são fantásticos para você aprender, dá para resolver o mesmo problema por múltiplas perspectivas. E ali no Kaggle você consegue pegar o próprio código, você consegue pegar a base, aí você consegue ver como é que o cara limpou a base, como é que ele codificou o negócio, como é que ele aplicou. E esse processo vai ajudar muito quando você estiver sozinho. Você pode ter todos os livros do mundo ali, mas seu problema pode não estar em nenhum deles. Sim. E aí você tem que ter esse ferramental discutido aqui, né, para aplicar. E todas as etapas têm o seu desafio, têm a sua dificuldade, né? Eu gosto muito de usar uma metodologia, tem um paper do Edward Rockwell, que é um pesquisador lá de Monterrey. Eu gosto muito de usar a referência dele, que ele desmembra, né, quando nós temos um problema de tomada de decisão, ele desmembra em 6 etapas, né? Que basicamente, né, outros autores chamam de outros nomes, mas, né, basicamente é a mesma ideia. As coisas mudam um pouco, tal, a mesma coisa, só muda o nome, né? Ele diz que primeiro a gente precisa entender o problema, o sistema que a gente está lidando. Aí, a segunda etapa, você vai definir as suas medidas de eficácia, os parâmetros, né? Você vai realizar ali o teu experimento, a tua análise. Depois, desenvolver o modelo matemático, né? Depois, você tem que obter uma base de dados para esse modelo. Depois, você vai melhorar o modelo, validar o modelo, né? E, por último, comunicar, implementar a solução, documentar, né? E, assim, como o professor está falando, tudo é difícil. Porque quando você está no livro, você está no ambiente controlado. Mas quando você vem para a vida real, primeiro, entender o problema. Aí, aquela velha história que a gente fala em gerenciamento de projetos, né? Tem o que o cliente pede, o que você entende, o que você faz, o que você entrega e o que o cliente, né? E, na verdade, não é nada daquilo, né? O cliente pede uma coisa, mas, na verdade, não é aquilo que ele precisa. Aí você, que é o gerente, entende uma coisa que ele falou, mas o que você entrega não é o que você entendeu. Né? Então, o entendimento do problema já é assim, um desafio, a primeira etapa. Já de partida, né? Aí depois vem definir quais são os parâmetros que você vai. Peraí, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular uma média, uma moda? Não, mas peraí, por que eu vou usar uma medida de tendência central e não uma de dispersão? O que eu tenho que fazer? Uma regressão simples ou múltipla?
Então, né, você tem que começar a definir ali os parâmetros, que também não é fácil. Porque por que você vai escolher o parâmetro A e não o B? Né? Isso tem uma subjetividade envolvida também, a experiência de quem está modelando. Né? Aí depois você vai construir o modelo, que aí também tem a sua dificuldade. Né? Por que eu vou usar esse modelo e não o outro? Depois tem os dados. Quando entra nos dados, aí olha, o papo fica até assim meio depressivo, né? Porque aí a sua base de dados está toda zoneada, aí a pesquisa, né, a amostragem está com viés, não foi bem feita, tem dado faltando, sabe? E aí, se o teu dado não está bom, não adianta você ter feito um modelo da NASA, um modelo, né? Não adianta você ter entendido o problema, ter feito um modelo espetacular, se os seus dados estão horríveis, né? Você não vai decidir nada. Então, às vezes, pelo menos assim, nos projetos que eu trabalhei, eu acabei tendo muito mais trabalho tratando os dados, né? Ali na coleta, análise, tratamento, do que propriamente dito no desenvolvimento do modelo. Né? E aí, depois, para fechar, aí tá. E no fim, depois a gente tem que fazer um depara, né? Será que o meu modelo, eu olho para a realidade. Tem até uma figura muito interessante, um meme que o pessoal coloca, né? Que aparece o Príncipe Charles e o como é que é? Ozzy Osbourne. Aí a mesma data de nascimento, os dois são ingleses, né? Então a conclusão é que a gente está falando da mesma pessoa. Tenho lá 5 dados iguais, né? Um é o Príncipe Charles e o outro é o Ozzy Osbourne, né? Então, assim, o número, ele é só um número, né? Eu tenho que olhar para a realidade e falar, peraí, esse número que o modelo está me dando, ele condiz com a realidade? Né? Tem aderência? Né? Tem lógica que eu estou fazendo? Aí, beleza, validou. Aí vem a última etapa, que é dificílima também, que é você comunicar aquilo para o seu interlocutor. Né? Porque se ele não entender, se o seu diretor, o seu gerente, o seu chefe, seja lá o que for, o seu reitor, ele não entendeu o que você fez, não adianta que ele não vai adotar aquela decisão. Ele, né? Ele não vai dar um tiro no escuro, é a canetada dele que está ali decidindo. Então, às vezes, dependendo da complexidade do modelo que a gente está trabalhando, fica até difícil de explicar para o interlocutor aquele... Né? E aí a gente tem que rebolar, né? Se virar nos 30 para que a gente se consiga fazer entender. Então, se a gente for parar para pensar, todas as etapas, né, são difíceis, são desafiadoras. Né? É o que o professor falou. No livro está tudo bonitinho, está tudo arrumado, mas quando a gente vai para uma decisão que envolve milhares de pessoas, que envolve milhões de dólares, né? Você vê, agora a Marinha fechou um projeto para a construção de 4 fragatas, né, com a Alemanha, um projeto de 1,6 bilhões de dólares, né? Mais de 10 bilhões de reais. Então, foi utilizado, foi feita uma análise de dados e tal. Então, quer dizer, o cara que vai decidir, né, vai dar a canetada lá para uma decisão de 1,6 bilhões de dólares, ele tem que estar muito seguro do que ele está fazendo. Né? Tem um lado contrário também, que é uma brincadeira que aconteceu de verdade. Né? Não sei se o senhor chegou a ver na Inglaterra, que eles estavam controlando o caso de Covid no Excel. E ficou bem famoso. E aí acabaram as linhas. Como é que é? No Excel, e aí? Acabaram as linhas. E aí eles perderam a previsão porque não estourou a quantidade. Isso que a gente está falando, assim, tem uma perspectiva realmente do conhecimento, ele tem que ser evoluído, porque o Excel é legal, mas você imagina, infelizmente, né, por causa da pandemia, o número ficou muito alto. Algo tão básico em ciência de dados, né, que é você não trabalhar com o Excel, porque a base fica tão grande que você tem que ter outro formato, por exemplo. Dependendo da massa de dados que você tem. E é interessante essa perspectiva que a gente está falando aqui, é muito mais para mostrar que às vezes você saber muita coisa é ruim, é melhor você saber poucas, mas com densidade, que você vai ter mais habilidade para transitar entre técnicas supervisionadas e não supervisionadas, por exemplo. Então isso vai acabar ajudando a perspectiva. Por exemplo, eu comecei a
a estudar a Julia agora. Eu achei bem interessante. E é legal porque, assim, depois que você entende a lógica multivariada, é aprender sintaxe. Ótimo. Aí você está mais tranquilo, não precisa ficar apanhando toda vez que você quer trocar de... Ah, agora é uma, agora é outra. Não, pode ficar tranquilo, mas é um conhecimento que lá de trás que você tem que ter. Não adianta pular muita... Se A você estatística tiver não a tem como você pular base, etapa. Ela é cruel. Ela é literalmente cruel. Quando você tem a base, a coisa flui. Bem, vamos ver aqui. O André comentou aqui, parabéns, professor, pelo legado nessa importante área de conhecimento. Danilo está aí sempre com a gente também. Gustavo fez uma pergunta aqui, eu acho que eu sei a resposta, mas vou deixar o professor falar. Desculpa a pergunta boba, mas qual a diferença de séries temporais analisadas por R e Python? Tem melhor linguagem? E aí, qual é a sua opinião? Tem a linguagem que você consegue usar. Eu Ponto de sempre vista falo isso, de... exatamente. A melhor linguagem é aquela que você gosta. Sabe usar, faz bem feito. Agora, uma perspectiva que eu tenho tentado adotar, obrigado pela pergunta, que é a seguinte, Gustavo. Eu tenho tentado adotar bibliotecas tipo Pycret, cara, porque ela é low code. Isso faz uma diferença violenta no seu tempo. Se você pega o pacote do Forecast, por exemplo, do professor Hindman do R, é ótimo. Mas ela precisa escrever um pouquinho mais de coisa. Imagina que você tem um volume e tem pressa, às vezes, para gerar análise. Uma linha de código parece que é bobeira, mas faz uma diferença grande. E aí eu sempre gosto de citar o professor Fábio, assim, não me preocupa com a linguagem, não, me preocupa em entender o que é série temporal, conceito de estacionariedade, não estacionariedade, decomposição, a correlação, entender o conceito, aí você está mais tranquilo. Aí aprender sintaxe, altera ali, flui numa boa. Eu vou nessa linha de raciocínio também. O importante é o conceito ali, né? Dominar as expressões e tal, né? O que cada coisa calcula, né? Bem, vamos ver aqui se tem mais alguma aqui. Gabriel, tá aí, Davi. Danilo, consigo. Gustavo. Parabéns, professor. Parabéns, Danilo falando ali. Parabéns, professor Ricardo, pela magnífica aula. Marcelo Lisboa também fez um comentário aqui. Parabéns, professores, pelo canal e pelo excelente conteúdo passado. Aí ele fez uma pergunta ali, no caso, o Prophet só serve para séries univariadas? Cara, o Prophet tá, na minha visão, um dos melhores pacotes, assim, cara, que o Facebook fez. Ele trabalha com multivariada numa boa e dá uma... acho que é Robin, se eu não me engano, o pacote agora, que o Prophet agora entrou na perspectiva de Deep Learning também, redes neurais e tudo. Então tem crescido muito, né, porque, como diria o nosso Zuckerberg, o metaverso tá aí, né? Então eles vão tentar prever tudo quanto que é lado. Então é um pacote aí, Marcelo, que é um dos mais usados. Tanto se você jogar na internet, em geral, tem muito tutorial comparando Arima, que é o mais conhecido, com o Prophet. Aí fica lá qual que é justa, qual que é melhor e tal. Mas são modelos muito bem poderosos. O ponto bacana, te convido depois, Marcelo, joga lá na internet assim, GitHub, né? O bom e velho ambiente para os programadores, e joga no Prophet. Você vai cair dentro do ambiente do Facebook. A documentação deles é fantástica. Que é uma outra coisa que eu falo para os alunos, professor, não sei se o senhor concorda. Muitas vezes a gente acaba ignorando documentação de pacote. É verdade. Faz uma diferença parar, entender Vai a ali, lógica. baixa, vai usando e vai calculando, é verdade. Isso. Outro ponto importante aí. Mas eu acho que isso é até cultural nosso no Brasil, né? Você compra um aparelho ali eletrônico, você já liga na tomada, sai mexendo no controle, ninguém lê manual, ninguém lê nada, já é meio que, né? A gente aprende fazendo, né? Já é meio cultural nosso, né? Exato. Ninguém compra um Xbox e lê todo o manual do Xbox para depois jogar. Pelo menos eu acho. Até eu vi que o Marcelo respondeu aqui, me manda um e-mail, cara.
deixa eu colocar depois, eu ponho aqui. Tem muito tutorial bacana que ajuda. Você consegue mandar um e-mail aí? Deixa eu colocar. Senão você me manda aqui pelo WhatsApp, eu mando no... Ah, tá, beleza. Deixa eu colocar aqui, então. Eu mando Tem os aqui. tutoriais, não é tão, assim, demorou um pouquinho para eles pegarem essa perspectiva multivariada. Tem até uns vídeos, assim, Deixa eu pegar aqui, te passar aí. Vou botar aqui, peraí. Copiar. Deixa eu botar aqui. Eu estou colocando aqui o e-mail do professor Ricardo. Então, quem quiser depois tirar alguma dúvida, falar, pegar alguma dica, o professor já se disponibilizou aí, ó. Já coloquei aí no chat aí do YouTube. Eu tenho até que olhar, se eu não me engano, quando eu fui estudar o Prophet, se eu não me engano, tinha uma competição no Kaggle discutindo a uso do Prophet também nisso. Tem muita coisa ali, acho que vale... O mundo tá aí, o limite a gente está colocando em relação à programação, os pacotes também. E você tocou agora dinheiro, na questão do metaverso, né? Isso aí já é uma outra história, né, rapaz? Isso aí... Eu até convidei um especialista da área, né, para fazer uma live aqui com a gente sobre o metaverso, né? Vamos ver se ele vai ver a agenda dele. Vou ver se eu consigo trazer um... Quero assistir, porque o negócio tá forte, discussão aí o mundo inteiro. Porque no final das contas, né, quando a gente fala em decisão é tudo uma questão de percepção, né? Em marketing, seja lá o que for, é tudo uma questão de percepção de valor, né? Isso. E aí, como é que o metaverso vai mexer com essa questão da percepção, com essa questão da... Né? Então, aí o Marcelo fez uma pergunta ali, ó, falou, professor, tem chance de conseguir esse código demonstrado nessa aula para estudar? Tem dois caminhos, assim. Tem o próprio slide, cara, que eu coloquei no início ali, tinha o QR Code, ou me manda e-mail, fica à vontade, eu te passo o link ali. Pelo QR Code é só, né? Ali ele consegue baixar. Me manda também, sem problema, te passo tudo aí, slide, o que precisar. É uma perspectiva boa também, que é o Common, o CC lá, né? Os materiais dessa comunidade, né? Ciências sociais, ciência de dados, é muito comum que seja pública, né? Cita, usa ali, sem problema nenhum. Bem, alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Primeiro slide, tá, o Gustavo respondeu ali. Bem, professor, então era isso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecê-lo aí pela disponibilidade, né? Essa apresentação que foi sensacional. Na verdade, eu sou intrometido mesmo, na verdade, o professor me propôs 2 assuntos. Vê aí, qual que é o melhor? Eu falei, olha, na verdade, eu queria os 2, né? Mas aí vamos começar aqui. Então, eu sou entrão mesmo. Tem muito carinho, assim, pelo trabalho que o senhor faz, e o Thiago, eu acho notável para o Brasil, o que vocês fazem é magnífico, assim. Eu falo para o Thiago, assim, o que vocês entenderem que, de alguma forma, com esse pouco conhecimento que eu tenho, puder ajudar, pode contar comigo. A gente precisa de projetos, de propostas como a de vocês, para o Brasil melhorar. Eu acho que começa muito pela educação de dados ali, sabe? Entender, isso aí é fundamental, conta comigo. Não tem saída, né? A gente está num beco sem saída, a gente precisa avançar nesse sentido, né? O mundo já está muito na nossa frente, né? E a gente precisa também caminhar, né? Amadurecer nesse sentido, né? Decisões orientadas a dados, né? Tá muito na moda, mas aí é um outro papo, né? Eu estava até conversando com... Como é que é o nome dele? É tanta gente que eu recebo aqui. O Daniel, o Danilo... meu Deus, Davi, o Davi. Assim, tá na moda, as organizações falam que são data-driven e tal, mas uma ova, são data-driven nada. Não tem cultura de dados, ninguém registra nada, sabe? Contrata ali um engenheiro, que é o cara que joga nas 11, coleta o dado, não sei o quê, trata, faz um modelo ali a meia boca e... Vamos lá, pessoal, preenche aí qualquer coisa aí nessa planilhazinha aí, me manda para eu fazer aqui o cálculo, sabe? Data-driven nada, data-driven uma ova. Concordo. Né? Tem que avançar muito ainda para
tem que ser uma decisão top-down, né? Vem lá de cima, lá, vou aplicar aqui, ó, 50 milhões, pá! Todo mundo vai ter que fazer agora, e vem descendo, 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 pega todas as gerências, né? E chega lá no nível operacional, pô. Exatamente. Né? Então, falar minha organização orientada a dados. É o que eu falei, que a gente estava conversando nos bastidores, né? Bastou ter boca para você falar o que quer, né? Então, exatamente. Você pode falar o que você quiser, né? Mas na hora do vamos ver, a história é outra. Diferente. Bem diferente. Então, mais uma vez, agradecê-lo. Né? Eu tenho certeza que teremos outras oportunidades de trabalhos, seja aqui na Casa da Pesquisa Operacional, seja no Instituto Militar de Engenharia. Né? Eu já queria aproveitar e convidá-lo já para participar comigo aqui no IME, no primeiro semestre já de 22. Eu trabalho com uma disciplina chamada Desenvolvimento de Plataformas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão. Então, né, se você tiver disponibilidade, claro. Eu vejo que é uma oportunidade também de estreitarmos esses laços, e sempre saem artigos muito bons aqui dos alunos do mestrado, do doutorado, aqui do IME. Então, vejo que é uma oportunidade, né, da gente trabalhar em pesquisas também, né? E o que precisar aqui no Rio de Janeiro, eu estou à disposição no IME, na UF. Na UF eu tenho alunos muito bons também, no mestrado, no doutorado. Trabalho em conjunto, em parceria com o professor Carlos, lá na UF. Né? Então, eu vejo que tem muito espaço aí para a gente trabalhar e para a gente desenvolver muita pesquisa bacana. Lá no ITA eu conheço o pessoal também, a gente pode fazer um grupo bacana também. Né? Na própria USP, com o professor Fávero, ano passado, nós já publicamos um artigo na revista Production, né, que é um periódico importante para a gente, né, está lá na base Scopus. Né? Então, eu vejo aí que o que não falta é trabalho. Né? E eu sempre falo, sozinho na academia, em qualquer lugar, na verdade. Né? Ninguém faz nada sozinho. Qualquer lugar. Na família, na empresa, qualquer lugar. Né? Mas na academia, né, eu falo da academia, que é onde a gente está, né, mais ainda. Sozinho, ninguém faz nada sozinho. Né? A gente até consegue fazer alguma coisa, colocando muita energia, a gente anda um pouquinho. Isso. Coloca ali um artigozinho de 3 em 3 anos, né, com JCR, e com muita energia sai alguma coisa. Mas quando a gente se une, né, caramba, essa sinergia gera resultados exponenciais. Né? Porque ninguém sabe tudo, aí cada um, né? Então, você desenvolve um modelo, aí, uma série temporal. Aí eu converso com o pessoal do LNCC, a gente faz um modelo em computação paralela, paraleliza, papapá, né? Quando vê, sai uma pesquisa que explode no mundo inteiro. Né? Então, a ideia é essa. Ao passo que se eu ficar aqui no IME, você ficar em Goiás, o outro ficar no LNCC, cada um vai fazer ali seu trabalhinho, gerar aquela engrenagem pequenininha, né? Gerando calor, né? Aquela engrenagemzinha girando rápido, enquanto, na verdade, podia ser uma engrenagem grandona, girando devagar, né? E movimentando todo um maquinário. Né? Eu acho que a ideia é essa. Tá? Estou à disposição, professor. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou por aqui. O senhor tem todos os meus contatos aí. Dá um sinal aí, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado a todos também que prestigiaram aí. Contem comigo também. Obrigado, então, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.